nós vamos abordar a execução trabalhista, tá, pessoal? O Tiago, se eu não me engano, já falou aqui, ó, trago as suas 11 questões em 11 dias. Gente, mãe Ana Paula tá com tudo, vocês não têm noção que o universo está conspirando a nosso favor, né? Só não pode dar errado, né? Mas não dá não, pessoal, sempre dá certo, tá? Dri, chama o Edu, chama o Edu. Gente, para quem perdeu a live do dia 11, a live do dia 12, né, que foi a live de ontem, está salva lá no meu Instagram, tá? Então entrem lá e assistam, tá bom? Porque tudo que eu falar com vocês aqui é de extrema importância aí para a prova que vocês irão fazer, tá bom? Chama os coleguinhas, gente, cadê aquele amiguinho oabeiro seu? Né? Ajuda seu amiguinho oabeiro, tira de dentro de você essa solidariedade que ainda existe. Manda para ele lá o Instagram, tá? Para que todo mundo possa vir assistir, porque o nosso objetivo aqui é atingir o maior número aí dos alunos que irão fazer a prova no dia 7, tá bom? Então ajude seu amiguinho, tá? Manda para ele, tá bom? Vamos começar então, pessoal? Vamos! Todo mundo aí com lápis na mão, aquela caneta de frufru cor-de-rosa, pegou ela? E a sua CLT, pegue a sua CLT, pegue aí um papelzinho qualquer, né? Porque a gente faz com aquilo que a gente tem. Pegue sua caneta de frufru cor-de-rosa e vamos começar a anotar o que eu vou dizer para vocês hoje. Vamos, Lidiane! Oba! Bora, pessoal! Agita aí, ó. Vamos lá. Qual que é o tema de hoje, então? Nós vamos falar hoje de execução trabalhista, tá? Eu vou fazer um desafio para vocês. E amanhã, na live de amanhã, ou hoje, depois que eu postar essa live aqui lá no feed do Instagram, você vai escrever para mim lá o que eu vou te falar agora, tá? Todas as provas da OAB, primeira fase, possuem uma questão de execução trabalhista. Todas as provas da OAB, primeira fase, possuem uma questão de execução trabalhista. Peguem, tá? Façam o teste. Peguem lá todas as provas a partir do ano de 2018, né? Vamos pegar as provas mais recentes, que são aquelas pós-reforma trabalhista, tá? Então, a partir de 2018, da primeira prova, peguem todas as provas até a última agora, que foi a OAB 31. E verifiquem se em todas as provas não tem uma questão de execução trabalhista. Então, a execução ela vai te dar um ponto garantido, tá? Então, vocês têm que estudar, têm que saber a execução trabalhista. Na nossa live de hoje, eu vou abordar 3 temas dentro de execução, que foram os temas mais recorrentes nas últimas provas, beleza? A gente vai começar com o primeiro tema, que é aquele que trata do prazo para impugnação de cálculos, tá? Prazo para impugnação de cálculos. Na CLT de vocês, aonde que vocês encontrarão a base legal disso que eu vou falar agora? Lá no artigo 879, tá? 879, parágrafos 1º B e 879, parágrafo 2º. Então, eu vou repetir, olha, artigo 879, parágrafo 1º, letra B, e no 879, parágrafo 2º. É esse primeiro assunto que eu vou abordar com vocês aqui agora, tá? Então, vamos lá, olha. Deixa eu contar uma historinha antes pra gente chegar aí nesse ponto que eu quero que vocês entendam, tá? O processo do trabalho, ele é composto por 2 fases, né? Então, eu tenho a primeira fase, que é o processo de conhecimento, e tenho a segunda fase, que é o processo de execução. Uma vez que o processo de conhecimento termina, né? E ele vai terminar com uma sentença transitada em julgado, tá? Também é possível que ele termine através de um acordo homologado, mas eu vou tratar com vocês aqui hoje especificamente da sentença, vou usar a sentença transitada em julgado como exemplo, tá bom? Mas nós temos aí outros títulos executivos, inclusive títulos executivos extrajudiciais. Para que nossa aula fique mais tranquila, eu vou tratar especificamente da sentença, beleza? Bom,
Uma vez que o processo de conhecimento termina, uma vez que você tem uma sentença transitada em julgado, qual que é o próximo passo? Você quer receber aquele valor, não é? Que o juiz determinou que ele seja pago. Beleza. Como é que você vai fazer para iniciar um processo cuja finalidade aí é o recebimento daquele valor? Você vai precisar iniciar um processo de execução. Beleza. Para que eu possa iniciar um processo de execução, eu preciso de quê? Eu preciso de um título executivo. E aí eu tenho títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Conforme eu disse para vocês, eu vou tratar aqui do título executivo judicial, que é a sentença, tá? Uma vez que você tem o título executivo, uma vez que a sentença transitou em julgado, qual é o próximo passo? É você requerer ao juiz que se inicie o processo de execução. Quem é que pode requerer o início do processo de execução? A parte interessada nele, né? E quem é a parte interessada aqui? É o exequente, é o credor, é o dono do dinheiro, é o dono da bufunfa aí, beleza? Ótimo. Então você já tem o título executivo, sentença transitada em julgado. Então você quer receber a sua grana, porque tá foda pra todo mundo quer botar o dinheirinho no bolso, né? E você então precisa tomar uma atitude, porque sem atitude o juiz não vai entender que você quer que se inicie o processo de execução. Que atitude é essa que você vai tomar? Você vai requerer ao juiz, através de uma petição, o início do processo de execução. Tá? Quem é então que pode requerer ao juiz? A parte interessada, e aqui no caso é o exequente. Fechou. O juiz, né, um outro questionamento importante. O juiz, ele pode dar início à execução de ofício sem a provocação da parte interessada? Poderá apenas, cuidado com isso, poderá apenas se a parte não estiver representada por advogado, tá? Lembram quando a gente estuda o processo de conhecimento e nós falamos da existência do jus postulandi, que é a capacidade da parte de postular perante a Justiça do Trabalho sem a necessidade do advogado? Aqui não é possível o exercício do jus postulandi, tá? Minto, desculpa. Aqui só é possível o exercício do jus postulandi quando a parte não estiver representada pelo advogado, tá? Então, é possível, professora, usar o jus postulandi aqui na execução? Sim, né? Não tem advogado, o juiz poderá dar início à execução de ofício. Fechou. Primeira parte, então, tá? Então, recapitulando aqui para ficar tranquilo para você. Você foi lá e requereu o início da sua execução. Qual é o próximo passo após esse requerimento? Eu vou precisar, meus amigos, de ter um valor, não é? Eu preciso de um valor que possa ser cobrado do executado. Só que a minha sentença, ela nasce ilíquida, né? Eu preciso liquidar essa sentença. Eu preciso ter um valor que abranja tudo aquilo, né, que tem dentro daquele processo. Quando eu falo de sentença ilíquida, eu estou falando isso por quê? Porque apesar do juiz te dar um valor de condenação, você precisa liquidar ali pedido por pedido, tá? E não só os pedidos que foram feitos pelo reclamante na sua petição inicial, porque você também poderá ter que jogar no seu cálculo honorários periciais, honorários advocatícios, provavelmente terão aí recolhimentos previdenciários a serem realizados, vão existir também descontos, como por exemplo imposto de renda, tá? Então eu preciso liquidar a minha sentença. E liquidar a sentença significa discriminar valores para cada verba, inclusive as contribuições previdenciárias e os respectivos descontos que forem devidos. Fechou? Então já vimos aí que eu preciso ter um valor líquido. E qual é a forma, ou melhor, qual é a principal forma de liquidar essa sentença? É através da apresentação de cálculos, tá? Então, uma vez que você requereu o início da execução, o juiz irá determinar, né, chamará as partes, irá intimar as partes para apresentação dos cálculos de liquidação. Reclamante apresenta os cálculos de liquidação dele, a reclamada apresenta os cálculos de liquidação dela.
Ótimo. Só que tanto o reclamante quanto a reclamada têm o direito de discordar do cálculo do outro, né? O reclamante apresenta um cálculo no valor X, a reclamada apresenta um cálculo, suponhamos, num valor menor, um pode discordar do cálculo do outro. De que forma essa discordância deverá ser apresentada? Através da impugnação aos cálculos de liquidação. E é aí que vem a questão da sua prova, na impugnação dos cálculos de liquidação. Vamos lá de novo? Apresentados os cálculos pelo reclamante e reclamado, agora, olha, o juiz deverá abrir um prazo comum de 8 dias para impugnação dos cálculos, ok? Observação número 1, o prazo é comum, então são só 8 dias para reclamante e reclamada, né, que aqui já se transformaram em exequente e executado, para que eles possam se manifestar. Então, prazo comum significa que os dois deverão se manifestar dentro do mesmo prazo, tá? Observação número 2. O prazo de 8 dias é obrigatório, então o juiz tem a obrigação de abrir vista às partes pelo prazo de 8 dias. Observação número 3. Este prazo, ele tem a pena de preclusão. Então, caso o exequente ou executado não se manifeste dentro desse prazo, o direito dele se manifestar estará precluso, tá? Ele não poderá praticar mais este ato processual. Onde que vocês encontrarão, então, novamente falando, na CLT de vocês? Vocês irão no artigo 879, tá? E vão marcar lá o parágrafo 1º-B, né? Que é a apresentação para os cálculos de liquidação, e irão marcar também o parágrafo 2º, que é o prazo comum de 8 dias para impugnação, tá? Essa questão veio quando? Veio na OAB 25, veio na OAB 30, né? Então é uma questão que ela se repete aí de tempos em tempos. Esse é o primeiro tópico que eu queria tratar com vocês, tá? Como segundo tópico, ainda dentro, né, porque hoje eu vou tratar só de execução, mas hoje eu vou dar um bônus, que eu vou falar de 3 coisas, né? Eu queria falar um pouquinho também com vocês a respeito do artigo 800, isso mesmo, artigo 884, tá? Anotem para mim o artigo 884 da CLT. Pega aquela canetinha lá, aquela coloridinha, que eu sei que vocês têm milhares, né? Todo mundo aqui viciado em papelaria, que eu já conheço vocês de outras épocas. Então, pegue a sua canetinha lá, douradinha, tá? E anote o artigo 884. O artigo 884, meus amigos, ele trata dos embargos à execução, tá? Só que antes de chegar lá nos embargos, eu quero contar também uma historinha para que vocês possam entender o objetivo aqui desse tópico que eu vou apresentar para vocês, tá? Então vamos lá. O que a gente estava conversando aqui agora há pouco? Nós falamos que eu preciso homologar os cálculos, não é isso? Que a sentença nasce de forma ilíquida e que eu preciso liquidar a minha sentença. Beleza. Homologados os cálculos, qual é o próximo passo? É mandar a executada pagar o valor, né? O que adianta homologar e não mandar a executada pagar, não é isso? E aí entra uma nova fase do processo de execução, que é a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, né? Vulgarmente aí conhecido como MCPA, mandado de citação, penhora e avaliação. Ótimo. O juiz, então, determina a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação. Qual é o objetivo deste mandado, tá? Esse mandado, ele vai para a executada para que ela possa efetuar o pagamento do valor integral do débito ou garantir a execução, tudo aí, né, uma coisa ou outra, no mesmo prazo de 48 horas. Beleza? Então, 48 horas, eu recebo o mandado de citação, penhora e avaliação, né? Eu não, gente, Deus me livre, eu não quero ser executado de nada, não.
O executado, então, recebe o mandado de citação, penhora e avaliação, e ele vai ter um prazo de 48 horas, ou para pagar a dívida, ou para garantir a execução. Existem várias formas de garantia da execução, tá? E eu vou comentar aqui sobre uma forma específica, que é o depósito em garantia, né? Recebi o mandado, tá? Vi lá que o mandado está no valor de 50 mil reais, eu não quero efetuar o pagamento, mas eu tenho dinheiro, então eu vou lá e deposito 50 mil em juízo, garantindo assim a execução. Esse é o chamado depósito em garantia. Tá? Aí vem aquele aluno, né, e fala com a prof assim: prof, mas se eu tenho dinheiro para fazer o depósito, por que que eu não, né? Por que que o executado não paga logo a dívida? Ué, meus amigos, porque ele ainda pretende o quê? Discutir a execução, tá? E às vezes o executado ele nem quer só discutir, ele quer dar uma protelada no feito mesmo, né? Então acaba podendo fazer aí a questão da garantia da execução, tá? Bom, voltando aqui então para a gente não perder o raciocínio, né? Emitido o MCPA, prazo de 48 horas para pagamento ou garantia da execução. Existem várias formas de garantir a execução, mas eu vou tratar com vocês aqui sobre o chamado depósito em garantia, que é o valor integral do mandado que a executada irá depositar em juízo. Qual é, então, a função do depósito em garantia? É garantir o valor total da execução com o objetivo de que eu possa ainda discutir a execução. Através de que medida processual eu irei ainda discutir a execução? Através dos chamados embargos à execução, que tem previsão aí no artigo 884 da sua CLT. Tá? Então, embargos à execução que deverão ser apresentados no prazo de 5 dias a contar da garantia da execução que você fez. Foi lá, fez o depósito, garantiu, você tem 5 dias para apresentar os embargos à execução, tá? E agora vem aí a questão da sua prova, né? Eu disse para vocês que para embargar a execução, eu preciso garantir a execução, né? Mas existe uma exceção em relação às entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas, conforme previsão do artigo 884, parágrafo 6º, elas estão dispensadas da garantia da execução. Então, se a executada for uma entidade filantrópica, ela não precisa garantir a execução para a apresentação dos embargos, tá? Questão aí da OAB 26, tá, pessoal? Essa questão de essas exceções, elas são muito cobradas na prova. Vocês podem verificar que vira e mexe vem a questão de exceção de alguma coisa, tá? Então eu vou sempre abordar com vocês aqui e vou focar muito nessa questão das exceções, né? Porque o básico, meus amigos, ninguém precisa, né? A gente quer ir para aquilo que é a exceção, tá? Básico por básico, a gente usa uma camiseta branca, uma calça jeans e tá muito bom. Ninguém quer o básico nessa vida, tá? A gente quer mais, a gente quer ir para exceção, né? A gente quer aprender. A gente quer viver aquilo ali para chegar no dia 7/3, pá, matar a FGV e você conseguir aí mais de 40 pontos para ser aprovado e ir para a segunda fase. Não é isso, meus amigos? Ótimo. Pegaram então a dica número 2? Artigo 884, parágrafo 6º, entidades filantrópicas não precisam realizar o depósito em garantia para embargar a execução. Ótimo, Vitor! Ótimo! Ah, o Dudu chegou aí, ó. Edu chegou aí também. Pessoal, vamos para a dica número 3, tá? Dica número 3. Você vai anotar aí com a sua caneta, que cor, hein? É dourada, laranja, prateada. Pega a porra dessa caneta, gente, e anota aí. Tô acordando vocês para quem tá dormindo. Vocês vão anotar aí, olha, artigo 883, letra A, artigo 883A, tá? Da CLT. Vamos voltar um pouquinho de novo na historinha para vocês entenderem por que eu vou chegar no artigo 883A, tá? O que eu disse para vocês, ó?
Verde-limão, a Andréia já pegou verde-limão, ótimo, pega sua caneta, pegue sua caneta. E aí acompanha comigo esse último raciocínio aqui, caneta de frufru, pegue sua caneta de frufru cor-de-rosa, neon, amarela, pega a caneta, gente. E aí, olha só, ô Raquelzinha, beijo pra você, querida. Podemos, gente, ir para nossa terceira dica, porque eu não quero perder nada, eu só quero gente aprovada nessa turma, né? Aqui eu não quero derrota, só quero coisa boa. Dica número 3, anote, artigo 883-A da CLT. Vamos lá. Emitido o MCPA, mandado de citação, penhora e avaliação. O executado recebeu o MCPA, né? Tem 48 horas para pagar ou garantir a execução. Só que esse executado, gente, ele tá numa preguiça dos infernos. Ele não quer fazer nada. E aí ele recebe o MCPA e ele permanece o quê? Inerte, tá? Ele não paga a execução, ele não dá nada em garantia, ok? Então, passado o prazo ali das 48 horas, ele nada faz, ok? E aí, após a citação do executado, passados 45 dias, anote, passados 45 dias que o executado recebeu a citação e nada fez, porque ele está numa preguiça danada, né? O que o juiz pode determinar? Poderá determinar a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, né? Órgãos de proteção de crédito, SPC, Serasa e qualquer outro que tiver, e ainda determinar a inclusão do nome do executado no BNDT. Que merda é essa, professora? BNDT? Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, BNDT, tá? Fixaram o prazo, recebida a citação, executado não fez porra nenhuma, 45 dias, o juiz poderá determinar a inclusão do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito e no BNDT, Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Questão da OAB 27, tá, pessoal? Questão da OAB 27. Bom, 3 dicas, então, hoje sobre execução, tá? Vai cair na sua prova? Certeza absoluta, o universo está mandando aqui para mim já a informação de que estará na sua prova uma questão de execução. Ah, professora, como é que você sabe? Porque toda prova vem, gente, né? Só não vê quem não quer, beleza? Vamos então fazer umas questões, tá? Vou escolher aqui. Oi, Isa, seja bem-vinda. Isa tá aí conosco, foi minha aluna na segunda fase, hoje é doutora advogada. Aliás, temos vários doutores aqui hoje, né? Acompanhando aí a nossa live. Fico muito feliz, viu? De ver vocês aqui comigo, tá? Vamos fazer uma questão, então? Vamos escolher uma, ó. Deixa eu ver aqui uma. Vou fazer uma questão de cálculos de liquidação, tá? Que é uma questão que eu já falei com vocês aí, que veio na 27, veio na 25, na 27, na 30, isso aí, 25 e 30, tá? Já confundi tudo aqui, gente, acontece. Vamos fazer uma questão, então, vamos fazer a questão da OAB 30, que é a penúltima prova aí, olha. Então, para quem quiser olhar lá depois, né, que eu sei que vocês não têm aí a questão, OAB 30, tá? Qual é o número, professora? Sei lá, gente, são várias provas, procure lá no número, ok? Olha só, questão, tá? Analisa comigo, presta atenção aqui que eu vou te contar uma coisa. Olha só, no decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos. O que foi feito, tá? Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara para conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados e em consonância com a coisa julgada.
Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia, sob pena de execução forçada. Diante dessa narrativa, assinale a afirmativa correta. Deixa eu destrinchar para vocês aqui a situação que aconteceu, porque eu sei que vocês não têm a questão aí agora na frente de vocês. Olha só, ação trabalhista, a sentença transitou em julgado, né? O enunciado, ele te fala que o processo encontra-se na fase de execução, então você não precisa se preocupar em tentar entender se está na fase de conhecimento ou na fase de execução, porque sempre a questão vai te falar que o processo encontra-se na fase de execução. Presta atenção no enunciado, tá, amiguinho? E ele fala que o juiz intimou o autor para apresentar os cálculos de liquidação e o autor foi lá e apresentou os cálculos de liquidação. Autor aqui, ora, exequente, beleza? Só que o juiz, o que ele fez quando ele recebeu os cálculos de liquidação do autor, do reclamante? Ele enviou para a contadoria da vara, para que a contadoria verificasse se os cálculos estavam certos ou errados. A contadoria verificou os cálculos, entendeu que estavam corretos, devolveu para o juiz. E aí o que o juiz fez? Intimou a executada a efetuar o pagamento. Opa! Faltou uma coisa aí, seu juiz. Faltou o quê, gente? Faltou intimar a executada para manifestação sobre os cálculos do exequente, não é? O artigo 879, parágrafo 2º, ele não fala para mim que o juiz obrigatoriamente deverá intimar as partes para apresentação da impugnação no prazo comum de 8 dias? Então, como é que um juiz homologa um cálculo, manda a executada pagar, sem que a executada tenha tomado conhecimento desse cálculo, sem que a executada tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre esse cálculo, né? Tá muito louco esse juiz, meus amigos, não tá bom não. Então, o que você vai responder nessa questão? Eu vou aqui direto na resposta, tá? E aí ele fala assim, ó, letra A, equivocou-se o juiz, porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Tá fácil ou não está? Fala pra mim aí, se tá fácil ou se não tá fácil. Tá vendo? Gente, a prova... Aí agora eu quero contar um segredinho aqui para vocês, tá? A prova, ela não tem nenhum tipo de dificuldade se você entender algumas coisas, tá? Se você entender que a resolução dessa prova, ela vai muito além do conteúdo adquirido por você, do conhecimento adquirido por você, mas ela vai muito de encontro à técnica que você vai utilizar para a resolução dessas questões, né? Então você precisa ficar muito ligado aonde? No enunciado da sua questão, tá? Porque o enunciado, ele vai te dar a dica da sua resposta. Então, você precisa ler o seu enunciado com muita atenção, tá? E você precisa entender que os assuntos se repetem, tá? E que se você se preparar para resolver as questões num tempo tranquilo, quanto mais questões você resolver, mais ágil você vai ficar, porque o assunto, ele vem na sua mente imediatamente, tá? Então, fiquem ligados nisso aí, resolvam muitas questões, né? Tranquilinho, tranquilinho, sem problema no cabeção, né, Alessandro, meu muso, né? E que tudo vai dar certo, tá? Pensamento positivo, foco, né? Determinação. Vamos para cima, vamos aí em busca das 11 questões. Trago as suas 11 questões em 11 dias. Gostaram da dica, pessoal? Ou das dicas, né? Porque hoje foram 3 dicas que eu tenho absoluta certeza que vocês irão aproveitar na prova de vocês, tá? Pessoal, a gente vai continuar. Hoje é nossa terceira live do Desafio 1111. Então, ainda temos muitas aí para realizar, cada dia com uma super dica diferente, tá? Quero ver todos vocês aqui. A live ficará salva, vou salvar
tá? Estou salvando as lives aí para que vocês possam assistir depois e assistir várias vezes aí, se for o caso, tá, pessoal? E eu vejo vocês de novo amanhã, tá bom? Muito obrigado por terem comparecido aqui, tá? Um beijo na bunda, até segunda. Beijo, galera. Até amanhã. Obrigada pela participação. Oi, Natinho! Gente, eu tenho que dar um alô também, ó, nem desliguei. Pra Daniele, minha amiga que mora em Londres, que ela falou que se eu não desse um alô na live pra ela, ela ia ficar muito sentida comigo. Minha amiga de infância, Dani, beijo, tô morrendo de saudade de você, tá? Tchau, gente, obrigada.